Uma decisão judicial tomada dentro de um país pode acabar gerando uma crise diplomática mundial? Pois é, nos próximos minutos a gente vai analisar exatamente isso, como um caso aqui do Brasil está prestes a colidir com os Estados Unidos no maior palco do mundo, a Organização das Nações Unidas. E essa é a pergunta central de tudo isso. Porque, sabe, os acontecimentos das últimas semanas não só sugerem que a resposta é um sonoro sim, como também mostram um roteiro bem claro de como um tribunal nacional pode, de repente, virar o epicentro de uma verdadeira tempestade global. E o estopim, o que deu início a tudo, foi essa declaração aí. Kenneth Miller, que é o principal advogado do Trump para assuntos internacionais, não mediu palavras. Ele simplesmente chamou a condenação de Bolsonaro de farsa judicial e anunciou uma jogada, olha, sem precedentes. Ignorar todos os canais normais e levar o caso direto para a Assembleia Geral da ONU. Então, vamos para a primeira parte, a tal bomba diplomática. É fundamental entender que o plano americano vai muito, mas muito além de um simples discurso de protesto. O que as fontes estão revelando é uma estratégia com várias frentes, sabe? Tudo calculado para exercer o máximo de pressão possível sobre o sistema judiciário brasileiro. E para a gente entender a lógica por trás dessa estratégia, a gente precisa ter em mente esse conceito aqui, lawfare. É basicamente a ideia de usar a lei como uma arma política. Na visão do governo Trump, o caso não tem a ver com justiça, e sim com perseguição. E é essa acusação de lawfare que serve como base para toda a ofensiva deles lá na ONU. E aqui a gente vê o plano de ataque em detalhes. Primeiro, uma denúncia pública do Trump lá no pódio da ONU para chamar a atenção do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, um dossiê seria distribuído para todas as 193 nações para dar base à acusação. Depois, vem a promessa de revelar novas provas explosivas para manter a pressão lá em cima. E o golpe final, construir uma coalizão internacional para isolar o Brasil diplomaticamente. É uma ofensiva em escala total mesmo. Agora, vamos atravessar o oceano e ver o efeito dessa bomba no seu alvo principal, o Brasil. A notícia não só chegou aqui, como gerou ondas de choque que abalaram a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o mergulhou no que fontes lá de dentro já estão chamando de uma crise sem precedentes. A reação foi imediata. Fontes do tribunal descrevem um cenário de puro caos, reuniões de emergência sendo convocadas às pressas, viagens internacionais de pelo menos 2 ministros canceladas assim de repente. O clima ali dentro, segundo os relatos, é de absoluta apreensão. Olha, uma fonte muito próxima a um dos ministros resumiu o sentimento em 3 palavras: o pânico é total. Isso já dá dimensão do alarme, né? O STF está acostumado com pressão política interna, mas essa ideia de ter suas decisões julgadas e talvez até condenadas pelo mundo inteiro, isso é um território completamente novo e, com certeza, bem assustador. E lá dentro do tribunal, o tabuleiro de xadrez se reconfigurou todo. De um lado, você tem os ministros que votaram pela condenação, que agora estão na mira direta de Washington. No centro, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, tentando desesperadamente achar uma saída diplomática. E prestem atenção nessa figura-chave, Luiz Fux. Como ele foi o único que votou contra, ele surge agora como um possível articulador, alguém que talvez consiga construir uma ponte para uma solução. Mas essa crise não ficou só nos muros do judiciário, não. Ela transbordou bem rápido, chegou ao Palácio do Planalto e forçou o governo a se mobilizar. Para a equipe do presidente Lula, o que parecia um problema do STF virou um verdadeiro pesadelo diplomático. E aqui a situação parece até um roteiro de filme. No mesmo dia, 23 de setembro, e no mesmo palco mundial, a gente vai ter um choque de narrativas. A tradição manda que o Brasil, com o presidente Lula, abra a Assembleia Geral falando de cooperação, de união. Só que, logo em seguida, o plano de Trump é usar esse mesmo pódio para fazer o oposto, denunciar e isolar o Brasil. O potencial para um desastre diplomático aqui é imenso. Enquanto isso, nos bastidores, a diplomacia brasileira entrou em modo de emergência. Fontes revelam uma corrida frenética para acionar todos os canais possíveis numa tentativa desesperada de desarmar essa crise antes que ela simplesmente exploda na frente do mundo inteiro. E quando parecia que a crise não podia ficar mais complexa, um novo ator entrou em cena. Um que ninguém esperava: o mercado financeiro. A reação dos investidores à notícia adicionou uma camada de pressão totalmente nova e bem surpreendente a essa equação toda. E o resultado foi contraintuitivo.
Assim que a notícia da intervenção do Trump se espalhou, o que aconteceu? O dólar caiu e a bolsa subiu. A interpretação dos analistas é fascinante. O mercado não viu a crise como instabilidade. Pelo contrário, parece que viu a possibilidade de a condenação ser revertida como um retorno à segurança jurídica e já colocou o preço nesse otimismo. E esse é o ponto-chave. Essa reação positiva do mercado cria um novo dilema. Agora, a pressão sobre as autoridades brasileiras não é só diplomática, é econômica também. Manter esse confronto com os Estados Unidos pode significar ir contra o otimismo dos investidores, o que adiciona um incentivo novo e muito poderoso para que se encontre uma resolução. E tudo isso nos leva ao quadro geral. Essa crise toda deixou de ser sobre um único caso judicial. Ela se transformou em algo muito maior, um teste fundamental para a soberania do Brasil, para sua imagem no palco mundial e para a independência das suas instituições. A urgência da situação fica bem clara nessa contagem regressiva. Tudo começou com aquele anúncio no início de setembro. Em meados do mês, o pânico já estava instalado em Brasília. E agora, todos os olhos se voltam para o dia 23. O relógio está correndo e o tempo para o Brasil formular uma resposta está se esgotando. E com isso, a gente chega à pergunta que está ecoando nos corredores de Brasília. O Supremo Tribunal Federal vai ceder a essa pressão internacional inédita? Ou vai se manter firme e arriscar uma condenação pública no palco da ONU? A decisão dos próximos dias não vai só selar o destino de um caso. Ela pode redefinir o lugar da justiça brasileira no mundo.